Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça do Senhor Jesus. Vamos aqui para mais uma leitura, mais uma meditação diária da palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade aqui de Gênesis, capítulo de número 41, no seu versículo de número 15, com o tema José interpreta os sonhos de Faraó. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo a esse vídeo, a nossa leitura, a nossa meditação diária, mas eu quero te desejar aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, cheio da presença do Senhor Jesus na sua vida. E eu estou falando aqui mais exatamente 7h09 da manhã. Aí nós vamos dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Deixe aqui nos comentários para mim o horário que você está assistindo esse vídeo, fazendo essa leitura juntamente comigo. Começar o dia aí lendo a palavra do Senhor Jesus, meditando nela. Vamos lá para mais uma leitura que diz assim: Disse Faraó a José: Eu tive um sonho e não há quem interprete, mas de ti ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu José a Faraó: Isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Em meu sonho eu estava em pé à beira do rio Nilo, e subiam do rio 7 vacas gordas e formosas e pastavam entre os juncos. Após elas subirem, outras 3 vacas. Desculpa, irmãos. Após elas subirem, outras 7 vacas fracas, muito feias e magras, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. Depois de as terem consumido, não se podiam reconhecer as que houvessem consumido, e a sua aparência era tão feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, após elas brotarem 7 espigas secas, miúdas, queimadas do vento oriental. As 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas não houve quem o interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras são as 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que eu disse a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito, depois deles surgirem 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que seguirá, porque será intensa. Ora, o sonho de Faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa em fazê-la. Portanto, procure Faraó agora um homem de entendimento e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento dos bons que vem e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Será um mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Perguntou, pois, Faraó aos seus oficiais: Acaso acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendimento e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por
tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vê, e eu te hei de sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fê-lo subir no segundo carro que tinha, aclamavam diante dele, ajoelhavam-os. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Chamou Faraó a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando esteve diante de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó, e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. Ajuntou José todo o mantimento dos 7 anos produzidos na terra do Egito, e o guardou na cidade. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque já ia além das medidas. Versículo de número 50. Antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, e ele deu a Zenate, filha de Potífera, Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito de Manassés e disse: Deus me fez esquecer tudo do meu trabalho e da casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas na terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a ter fome, chamou o povo de Faraó por pão. Clamou o povo de Faraó por pão. Então disse Faraó a todos os egípcios: Ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Havendo fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, pois a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Capítulo de número 42. Os irmãos de José descem ao Egito. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá para comprar deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda algum desastre. Assim foram os filhos de Israel entre os que iam comprar cereal, pois havia fome na terra de Canaã. Ora, José era governador na terra. Ele era quem vendia cereal a todo o povo da terra. Assim os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com o rosto na terra. Vendo José os seus irmãos, reconheceu, mas comportou-se como estranho para com eles. E falou-lhe asperamente e perguntou-lhes: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não os conheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra? Responderam: Não, senhor meu, os teus servos vieram comprar mantimento. Nós somos todos filhos do mesmo homem. Os teus servos são homens de retidão, não são espias. Então lhe disse: Não, viestes para ver a nudez da terra. Eles, porém, responderam: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe. Disse-lhe José: É como já vos disse, sois espias. E nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não